Nos anos 50, os caminhões eram tão bizarros que pareciam ter saído de um laboratório de ideias malucas, não de uma linha de montagem comum. Antes da guerra, eram caixas de metal sobre rodas, funcionais, previsíveis. Depois, a engenharia explodiu, um rascunho na mesa de um engenheiro, um corte rápido, e um monstro com cabine em forma de foguete sai da fábrica. O ar cheira a óleo de máquina fresco, misturado com uma atmosfera de absoluto caos criativo. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado, e para os projetistas, isso significava liberdade total, uma licença para testar o ousado, o não convencional, o impossível. Algumas ideias funcionaram, outras criaram alguns dos veículos mais inesperados que já circularam. O resultado foram pelo menos 10 máquinas que desafiaram qualquer padrão. Mas por trás dessa loucura visual, existia alguma lógica? Ou era apenas criatividade sem freios, um delírio em metal e parafusos? A resposta estava escondida nos detalhes de cada um desses projetos, começando não nas grandes estradas, mas nas ruas da cidade, com uma aberração urbana que parecia... Se você acha que as ideias malucas ficaram só no papel, bastava olhar para as ruas. Lá, estranhas cápsulas de metal com 120 cavalos de potência rastejavam pelas cidades. Era o International Harvester Metrovan, um veículo comercial que parecia ter saído de um filme de ficção científica, mas cuja função era terrivelmente mundana. Debaixo da carroceria, um motor de 6 cilindros em linha, com cerca de 3,5 litros de deslocamento, gerava a potência necessária para o trânsito urbano. Era uma máquina de trabalho, simples e funcional. Mas o que definia o Metrovan não era o motor, era a forma. A carroceria era uma peça única, completamente fechada e arredondada, criando uma silhueta lisa, quase sem emendas, que parecia mais um projétil do que um furgão de entregas. Essa estética futurista contrastava de forma brutal com sua realidade: transportar ferramentas, operar como oficina móvel ou entregar sorvete. O design de vanguarda estava a serviço da rotina mais banal. Muitos desses furgões foram convertidos em lanchonetes sobre rodas, os precursores dos food trucks. Surpreendentemente, algumas dessas cápsulas de trabalho sobrevivem até hoje, exatamente nessa função. Enquanto aquelas cápsulas de 120 cavalos entregavam sorvete, a logística nos portos apertados da Grã-Bretanha deu à luz um verdadeiro mutante. Um trator onde o motorista sentava literalmente sobre a roda dianteira. Era o final dos anos 40. Os terminais de carga britânicos eram labirintos de tijolo e aço. Corredores estreitos, curvas impossíveis. Espaço era um luxo que não existia. A solução foi o Scamel Scarab, um veículo que parecia mais um inseto industrial do que um caminhão. A cabine arredondada ficava totalmente à frente do chassi. O motorista não sentava dentro do caminhão, ele sentava sobre ele. Logo abaixo dele, um motor de 4 cilindros e 2,5 litros gerava 90 cavalos de potência. Cada explosão do motor era uma vibração seca, transmitida direto pela roda para a espinha do operador, um martelo constante, o dia inteiro. O processo era hipnótico. A máquina avança por um corredor de tijolos que mal cabe sua largura. Um giro abrupto no volante. O trator vira quase 90 graus em seu próprio eixo, como um inseto. Seu raio de giro era tão ridiculamente pequeno que ele podia dar uma volta completa ao redor de uma única coluna de sustentação do armazém. Isso gerava uma questão crítica para qualquer um que o visse pela primeira vez. Como esse carrinho minúsculo conseguia arrastar vagões de trem inteiros? A resposta estava na engenharia brutalmente simples. A transmissão manual de 4 velocidades tinha relações de marcha curtíssimas. O objetivo não era velocidade, era força bruta em baixa rotação, pura tração. Era uma ferramenta feia, desconfortável, mas terrivelmente eficaz. O escaravelho mecânico rasteja para o fundo dos labirintos do porto, desaparecendo de vista. Dos besouros feios dos portos, as corporações passaram para a pura ostentação e criaram um gigante de 145 cavalos que não transportava absolutamente nenhuma carga. Este era o GMC Futureliner, um monumento rolante à arrogância corporativa da General Motors, projetado não para trabalhar, mas para impressionar. O motorista sentava-se a mais de 3 metros de altura, no centro do veículo, uma sensação vertiginosa. Você não dirige um caminhão, você comanda uma torre de observação sobre rodas, olhando para o tráfego comum lá embaixo. Sua única função era mover
mover essa estrutura gigante que tinha o tamanho de um ônibus, mas não transportava 1 grama de carga útil. Era um outdoor autopropulsionado, um palco sobre rodas. Quando o Footliner chegava a uma cidade, a transformação começava. Painéis laterais gigantescos em vermelho e branco levantavam-se hidraulicamente. A carroceria se abria, revelando um palco interno totalmente iluminado. Dentro, a multidão via maquetes de cidades do futuro e motores experimentais. Tudo parte de um show itinerante chamado Parada do Progresso. O motor eram 6 cilindros de 5 litros, com 145 cavalos de potência, apenas o suficiente para mover o espetáculo até a próxima cidade. Hoje, esse pico do absurdo tem um preço. Um dos poucos exemplares restaurados foi vendido em leilão. O valor, mais de 4 milhões de dólares. Das ruas apertadas e da ostentação corporativa, passamos para o transporte pesado de longa distância, onde cada tonelada extra de carga significava dinheiro real para os capitalistas. E o primeiro na corrida por esse dinheiro foi a Kenworth, com sua solução estranha, o Kenworth Bullnose. À primeira vista, nos anos 50, seu design era uma piada aerodinâmica, uma frente extremamente arredondada, quase caricata, que lhe rendeu o apelido de nariz de touro, uma aparência que parecia mais um erro do que um projeto de engenharia. Mas por baixo daquela cara de desenho animado se escondia um monstro. Debaixo do capô, a história era outra. A Kenworth instalava motores de 6 cilindros em linha, ou V8, com um deslocamento que podia ultrapassar os 10 litros. Para ter uma ideia, 10 litros é o volume de 2 motores de SUVs potentes modernos juntos, sob um único capô. Essa usina de força gerava mais de 300 cavalos de potência, pura força bruta. Essa potência não era para exibição, era uma ferramenta para extrair dinheiro das novas rodovias americanas, movendo cargas pesadas o mais rápido possível. No final, o que muitos consideravam um design bizarro se tornou o rosto de uma era inteira de devoradores de asfalto. Enquanto a Kenworth brincava com as formas do capô, outros fabricantes bateram com tudo em um muro rígido de novas leis federais sobre o comprimento dos caminhões. A lei era clara, o comprimento total do veículo era limitado, forçando os engenheiros a encontrar uma solução radical para maximizar o espaço de carga. A solução foi brutal. Os engenheiros basicamente amputaram o capô. A cabine foi fisicamente montada sobre o motor. Nascia o conceito Cabover. O motorista agora sentava quase diretamente sobre o trem de força. A experiência de dirigir era visceral. Toda a vibração de um motor de até 5,5 litros, fosse um V8 ou um 6 em linha, batia direto no assento do motorista. 220 cavalos de potência pulsando sobre você. A sensação era de estar pendurado sobre o asfalto, sem nenhuma proteção visível à frente. Não era como dirigir um caminhão, era como viajar no para-choque dianteiro. Essa posição, quase em cima do eixo dianteiro, mudava tudo. A percepção de distância ao manobrar ficava completamente distorcida. Mas esse compromisso severo para sobreviver à burocracia se provou incrivelmente eficiente. O que começou como uma solução forçada e estranha se tornou um design que agressivamente conquistou o mercado global de logística. As leis encurtaram as cabines, mas não conseguiram parar o crescimento selvagem da economia. O país precisava de monstros capazes de devorar milhares de quilômetros sem parar, como o Fagioli Super Freighter. No início dos anos 50, a América do pós-guerra era uma caldeira de consumo, e essa máquina era o pistão que movia tudo. Sob o operador pulsava um coração de metal com mais de 8 litros de cilindrada. O resultado era uma potência que superava os 300 cavalos, um número brutal para a época. Essas não eram máquinas para conforto, eram ferramentas de exploração implacável. O verdadeiro legado do Super Freighter é contado através da história de um único homem, um motorista que por mais de uma década se fundiu com seu caminhão nas longas e solitárias rotas do oeste americano. Seu mundo era o zumbido monótono e hipnótico daquele motor gigante, um som que preenchia os dias e as noites enquanto o asfalto escaldante passava por baixo. Ele não apenas dirigia, ele vivia dentro da máquina. Este operador anônimo tornou-se a prova viva da durabilidade do caminhão, empurrando-o para além de qualquer limite razoável. O resultado de sua simbiose com o metal foi um marco tecnológico, centenas de milhares de quilômetros rodados com um mínimo de falhas mecânicas graves. Mas enquanto os caminhoneiros americanos acumulavam milhas confortáveis no asfalto liso, do outro lado do oceano, engenheiros criavam tecnologia para lugares onde as estradas simplesmente não existiam, lugares como a Sibéria. A resposta da Checoslováquia foi o Tatra 111.
Seu segredo não estava na força bruta, mas na genialidade de sua espinha dorsal. Em vez de uma estrutura de escada tradicional, o Tatra usava um chassi de tubo central de aço. Uma imagem de raio-x mostraria este tubo se torcendo, se flexionando sobre rochas e valas, garantindo que todas as rodas com suspensão independente mantivessem contato com o solo. Ele se adaptava ao caos. E no coração dessa estrutura pulsava um motor que era menos um motor e mais uma pequena usina de energia sobre rodas, um V12 a diesel, 14 litros e meio de cilindrada. Imagine o ar da Sibéria, menos 40 graus. O metal estala com o frio. E dentro do capô, um coração de ferro de 210 cavalos de potência desperta com um rugido, irradiando um calor que deforma o ar gelado ao redor. Estes caminhões não foram para a Sibéria para uma única missão. Eles foram para viver e morrer lá. Décadas de serviço contínuo. Anos 50, anos 60. Enquanto outros caminhões quebravam, o Tatra continuava. Uma cicatriz de aço em uma paisagem branca e infinita. Rodovias civis e canteiros de obras siberianos são, claro, impressionantes. Mas os verdadeiros leviatãs, como o militar Thornycroft Antar, nasceram onde havia o cheiro de contratos governamentais gordos e geopolítica. Esqueça as rodovias comerciais. Nós estamos mergulhando na lama do sistema global, onde a logística militar pesada e a sede por petróleo nos desertos exigiam máquinas de um tamanho absolutamente insano. Vamos começar com a resposta britânica aos desafios blindados. Grã-Bretanha, anos 50. O nome é Thornycroft Antar. Sua missão não era entregar mercadorias, era rebocar tanques de batalha. Sob o capô, um motor a diesel de 6 cilindros em linha, 12 litros de deslocamento, 250 cavalos. Para um caminhão comercial, isso seria ineficiente. Para o Antar, era a fórmula perfeita para gerar um torque devastador, uma força de torção pura para arrancar 60 toneladas de aço da lama. Isso não é um caminhão, é uma locomotiva que saiu dos trilhos. O chassi reforçado e as suspensões com feixes de mola para serviço pesado não estavam ali para o conforto do motorista, eles estavam ali para uma única função: não quebrar sob o peso de um tanque de guerra. Os motoristas diziam que pilotar um Antar carregado era uma batalha constante contra a inércia. Cada curva, cada frenagem era uma negociação com uma massa que não queria parar. Um erro de cálculo e o conjunto inteiro se transformava em um desastre cinético. Para o Império Britânico, essa máquina, capaz de arrastar um tanque Centurion, era o auge da engenharia de transporte pesado. Mas para o resto do mundo, era apenas o começo. O jogo estava prestes a ficar muito mais pesado. Os britânicos construíram seus monstros para suas próprias missões, mas os americanos já tinham entendido uma coisa: para arrastar dezenas de toneladas de blindagem por um planeta destruído, era preciso um argumento de 14 litros. Este é o Diamond T-980, a resposta dos Estados Unidos ao caos logístico. Um tanque de batalha atolado na lama. O cabo de aço se estica até o limite, vibrando sob a tensão. O trator de toneladas começa a puxar, lentamente, arrancando a máquina do atoleiro. Sob o capô, um motor de 14 litros de deslocamento, mas ele gerava apenas 185 cavalos de potência. Isso não era sobre velocidade, era sobre torque puro e brutal. Força para mover o mundo devagar. O cheiro de embreagem queimada paira no ar, misturado ao rangido das molas sobrecarregadas. Cada componente aqui foi construído para sobreviver ao inferno. A transmissão manual de serviço pesado foi projetada para lidar com um esforço que quebraria eixos menores ao meio. Seus feixes de mola reforçados eram a garantia de que o chassi não se partiria ao puxar o peso morto de um tanque inteiro. Estabilidade e durabilidade, nada mais importava. Décadas depois, colecionadores restauram essas máquinas, mas o verdadeiro espírito delas não está em um museu. Seu habitat é a lama e o aço quebrado. A missão termina e um novo chamado vem pelo rádio. O motorista engata outra vez, arrastando mais um gigante de aço para o inferno logístico da guerra. Mas se os militares precisavam rebocar tanques de 40 toneladas, as corporações de petróleo multinacionais enfrentaram um problema ainda pior: como arrastar uma plataforma de perfuração inteira pelo Saara, onde simplesmente não existem estradas. A resposta dos engenheiros franceses chegou em 1957, e ela fazia um barulho ensurdecedor. Primeiro o silêncio do deserto, depois o rugido que rasga o ar, um som que quebra a quietude a quilômetros
metros de distância. É o despertar de um motor V12 de 28 litros, 700 cavalos de potência, um terremoto mecânico. Berliet T100. A câmera desliza pela lateral de um pneu. Um adulto caberia de pé dentro dele. Então o enquadramento sobe, percorrendo a carroceria monumental até alcançar a cabine. Ela fica suspensa a vários metros do chão. Uma torre de controle de aço sobre um mar de areia. Essa máquina era uma solução de engenharia extrema, projetada para uma única tarefa: não quebrar sob o peso de um monstro industrial, que pesava dezenas de toneladas mesmo quando estava vazio. Este gigante não foi feito para desfiles. Sua missão era puramente comercial e brutalmente simples: transportar dutos, equipamentos de perfuração e cargas colossais através de centenas de quilômetros de nada. Era a materialização da ambição corporativa, uma ferramenta caríssima forjada para extrair riqueza de um dos lugares mais inóspitos da Terra. Sua escala desafiava a lógica: um chassi com o peso de uma locomotiva, rodas mais altas que um homem, tudo isso para mover cargas de mais de 50 toneladas sobre a areia fofa do deserto. Tanto os rebocadores militares quanto os leviatãs corporativos do deserto não são apenas erros ou caprichos de design, são o rosto de uma era inteira. A década de 1950 foi um período em que a engenharia não conhecia a palavra impossível. Os problemas eram globais, a escala era continental, as soluções tinham que ser igualmente colossais, e eles construíram máquinas que pareciam ter pousado de outro planeta para resolver desafios logísticos muito terrenos. Cada um desses experimentos de metal era uma resposta audaciosa a um problema real, um pedaço da história industrial congelado no tempo. A questão que fica é: qual desses titãs de metal quebra as leis do bom senso com mais força? O trator militar ou o gigante do Saara? Deixe sua opinião nos comentários. Hoje, um algoritmo calcularia a solução mais eficiente. Naquela época, a resposta era mais direta: mais cilindros, mais torque, mais metal. Essas máquinas não são apenas caminhões antigos, são monumentos de uma era de ambição industrial brutal, uma era que nunca mais existirá.